Olá pessoal, tudo bem com cada um de vocês? Seja bem-vindo ao canal Comunidade Encontro com Jesus, Eco da Verdade. Pessoal, neste vídeo eu quero estar falando um assunto muito importante na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é o meu livro, o qual leio, é o meu livro que busco resposta, é o meu livro que eu me sinto feliz e sinto alegria espiritual ao ler a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tem resposta para todas as perguntas, todas. Ela tira dúvida do homem e da mulher. A Bíblia Sagrada ensina até como governar a nossa vida, governar a nossa casa, governar a nossa cidade. A Bíblia tem resposta para tudo. Então, meu conselho, meu amigo e minha amiga, é que você leia a Bíblia Sagrada. Eu também vou falar para você. Eu não era uma pessoa assim de ler muito a Bíblia. Eu não. Sinceramente, eu tenho que admitir. Mas chegou um momento que houve a necessidade de ler mais a Bíblia. Porque lendo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, você aprende mais. Você descobre muitas coisinhas importantes na palavra de Deus. Você descobre muitas coisas interessantes. A melhor resposta para aqueles momentos da sua dificuldade está na Bíblia Sagrada. Ok? Para você ter uma ideia, quando Davi sentiu-se acurralado, os inimigos dele fugiram. O que Davi disse? Até o meu inimigo que comia comigo no meu prato levantou contra mim seu calcanhar. Isso quer dizer o quê? Opa, ó, deu no pé. E Davi ficou ali sozinho, só ele e Deus. Então, a melhor coisa é buscar conforto na palavra de Deus. Conforto, buscar uma vida saudável, espiritual na Bíblia Sagrada. Não despreze o teu pastor, não despreze o bispo, o missionário, não despreze aquele que prega a verdade. E outra coisa, a Bíblia Sagrada não é para se misturar com política, não é para se misturar com futebol, não, gente. A Bíblia é a Bíblia, tá? Não se mistura as coisas de Deus. Evangelho é evangélico, política é política, futebol é futebol. Uma coisa, por exemplo, está jogando ali o São Paulo e Corinthians. Por que um ganha do outro? Através de quê? Então o Corinthians ganhou, 2-3 ou 3-0. Ganhou, o Corinthians ganhou. Através de quê? De gol. Para ganhar uma partida de futebol é no gol, tá? A política se ganha através de quê? Através do voto. É assim? E o evangelho? Através de quê? Primeiro, vigiar, orar, jejuar, consagrar, ler a palavra de Deus. Oração. Olha a diferença. Para nós ganhar a vitória das mãos de Deus, é preciso vigiar, orar, estar na presença de Deus e jejuar também. Vigiar, orar, jejuar, consagrar, ler a palavra de Deus, louvar e adorar para ser abençoado. Não tem nada a ver com política. Evangelho, pessoal, não tem nada a ver com política. Hoje temos pastores, temos presbíteros, temos muitos evangélicos embutidos na política. Dentro da política, tem muitos deles. Evangelho é evangelho. Jesus, quando ele pregou o evangelho, Jesus não citou em política. Pelo menos eu não vejo Jesus falando: você votou em quem? Ou você vai votar para quem? Ou vota nesse, ou vota naquele. Jesus não teve essas ideias. Jesus pregou o evangelho de cura, sinais, prodígio e maravilha. O evangelho de Jesus ali incluiu o quê? O batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, pregar o evangelho, fazer sinais. Jesus disse o quê?
Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores ainda. Aonde? Na política? Não, no Evangelho. Valeu, pessoal? Então é isso aí. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus aqui no livro de João, capítulo 16, versículo de número 7. Diz o seguinte: todavia digo a vós a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Referência. João 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito Santo de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Olha aí. Versículo de número 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque não creram em mim. Versículo 10. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Vamos orar a Deus para a gente, pelo Espírito Santo, poder decifrar, poder entrar e a fundo nesses versículos, e a fundo neste versículo que lemos agora. João 16, versículo 7, referência a João 15, 26, versículo 8, 9, 10, 11. Ore comigo agora. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, pela infinita misericórdia, quero que primeiro peço que perdoa os meus pecados, minhas falhas. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Me ajude, Senhor, para que neste momento, pelo Teu Espírito Santo, eu possa falar desta palavra abertamente, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que Jesus foi, mas enviou Ele para mim, para aqueles que creem. Eu quero falar neste momento, Pai, da Tua palavra, que é a verdade. Amém. Então, pessoal, conforme lemos aqui a palavra de Deus, olha só o que diz. Aqui é o próprio Senhor Jesus dizendo que, todavia, vos digo a vós a verdade. Quer dizer, Jesus sempre falou a verdade. Ele disse, todavia vos digo a verdade, que convém que eu vá. Jesus falando ali para os discípulos, olha, convenha que eu vá, porque se eu for, todavia digo vós a verdade, porque vos convém que eu vá. Jesus diz, vos convém que eu vá. Por quê? Olha, ele disse assim, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei o Consolador. Ou seja, Jesus falando assim, olha para os discípulos, olha só, se eu não for para o céu, se eu não for, o Consolador não vai vir. O Consolador só vai vir se eu for. Se eu não for, ele não vai vir. Quando ele chegou lá, o que ele fez? Ele enviou o Consolador. Então, olha só, gente, muitas pessoas duvidaram em Jesus quando ele estava pregando o Evangelho, né? Até mesmo os judeus não acreditaram. Então, o que acontece? A prova de que realmente Jesus veio, morreu na cruz, Jesus não morreria de graça. Deus não enviaria Jesus, mas Deus enviou Jesus para vir passar o que eu e você passam, aquela luta, dificuldade, provações, mas chegou a hora que Jesus reuniu os discípulos e falou, bom, é o seguinte, todavia eu falei a verdade para vocês, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então Jesus fez esse compromisso com os discípulos. Jesus prometeu para os discípulos que ele enviaria o Consolador. Tanto é que Jesus era
Jesus foi e é tão verdadeiro que ele chegou lá no céu, e quando ele chegou lá, agora eu creio que Jesus falou: Pai, agora é a hora de enviar o Consolador para os meus servos lá embaixo. Tá? Aí, em João 15, 26, diz o seguinte: olha, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar. Então foi Jesus que enviou o Consolador. Quando ele chegou lá, ele já estava falando aqui para os discípulos, dizendo assim, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito Santo de verdade que procede do Pai, ele também testificará de mim. Olha só, gente, Jesus foi para o céu, falou para os discípulos: é necessário que eu vá. Se eu não for, o Consolador não vai vir. Mas se eu for, enviarei o Consolador. Então, Jesus já estava falando que quando aquele Consolador chegasse aqui na vida dos discípulos, o Espírito Santo, né, que é o Consolador, então o próprio Espírito Santo já ia testificar de Jesus que esteve aqui na Terra. Entendeu? O versículo de número 8 está escrito: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Gente, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Agora, preste bem atenção. Essa pausa agora que eu vou fazer para você. Preste bem atenção. Jesus disse que quando o Consolador viesse, ele ia convencer o mundo, né? Convencer o homem do pecado. Ele ia convencer o mundo do pecado. Desculpa, ele não falou o homem. Ele disse o mundo, convencer o mundo do pecado. Então, preste atenção para você ver. Agora, analise hoje como que está as igrejas, como que está o evangelho hoje. É o pastor querendo convencer a mulher, o homem, do pecado. Quem convence a pessoa, pessoal, não adianta pregar o dia todo, não adianta pregar 3, 4 horas e o povo ali cansado, o povo fadigado para ir embora, um anda para lá e um anda para cá, e o pregador fica brabo, falando assim: eu venho para a igreja, vocês não ficam quietos, ficam andando para lá e para cá. Gente, é hora da palavra. O povo já está cansado, porque a maior parte do tempo é ali, pessoal, o povo ligado em louvor. Eu não sou contra, perde o tempo ali, aquele tempão ali andando para lá e para cá, e conversa para lá e conversa para cá, louvando, demora maior tempo para fazer as ofertas, e o povo fica cansado, criança começa a chorar, aí vira uma bagunça. E o pastor começa pela pregação e você precisa se converter, você precisa entregar a sua vida a Deus, você precisa e começa a falar, e o tempo está passando e o povo cansado. Sabe por quê, pessoal? Quem convence o mundo, o homem, quem convence o coração do homem, o coração da mulher, não é o homem, não. Quem convence é o Consolador. E disse assim, Jesus disse assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que converte o coração do homem e converte o coração da mulher. Quem converte é o Espírito Santo. No versículo 9 está escrito: olha, do pecado, porque não creram em mim. Ou seja, se a pessoa não abriu o coração para entender a palavra, para se arrepender, para renunciar ao pecado, se ele não entender, aí a Bíblia está dizendo o seguinte, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, tá certo? Você prega a palavra de Deus, a pessoa não se arrepende, a pessoa não se humilha, a pessoa não tem encontro com Deus, a pessoa não renuncia ao pecado, então está aí o juízo. Olha só. Do pecado porque não creram em mim. Versículo 10. Da justiça porque eu vou para o meu Pai
e não me vereis mais. Jesus da justiça, por quê? Ele está falando, eu vou para o meu Pai e vocês não vão me ver mais. E que aconteceu? Que Jesus foi para o céu e os discípulos, a partir que Jesus foi para o céu, o discípulo não viu mais Jesus. Mas o discípulo teve a oportunidade de andar com Jesus Cristo, de ver os milagres, os sinais, os prodígios, ver pessoas sendo curadas, cego enxergando, mudo falando, surdo ouvindo, paralítico andando, morto sendo ressuscitado. Tudo isso os discípulos viram ali diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, versículo 11. Por que do juiz? Do juiz, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Então, pessoal, tem pessoas que falam assim, não, mas Satanás já foi condenado. Sim, Satanás já foi julgado. Satanás já foi julgado. Se ele já foi julgado, ele já tem lá a sentença dele. Tá? Então, tudo que Jesus citou nesta palavra, ele citou ensinando os discípulos, dialogando com os discípulos, o que iria acontecer após a ida dele para o céu. Tá? Então é necessário que o homem se converta a Deus. Quem convence o homem, gente, não é o pastor, não é a pastora, não é a diaconia, não. Homem nenhum tem poder de convencer o outro para se arrepender dos seus pecados. Se o pregador explicar pelo Espírito Santo, o Espírito Santo pode convencer aquela pessoa e aquela pessoa dizer, realmente eu estou errado, eu pequei, eu errei, eu quero, se for um desviado, ele fala, eu quero reconciliar. Se for um católico, ele fala, eu quero ter encontro com esse Jesus. O que eu faço para ter encontro com Jesus? Meu amigo, se você quer ter um encontro com Jesus Cristo, você procura uma igreja mais próxima da sua casa, vai até lá, na hora do apelo, né, receba Jesus como teu Salvador, faça a vontade dele, sirva a Deus para ter o alcance da vida eterna, renuncie o pecado, porque Jesus disse assim, olha, do pecado porque não creram em mim. Então, o versículo 8 diz assim, ó, quando ele vier, que era o Consolador, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, quando ele fala o mundo, são as pessoas. Né? O Espírito Santo convence as pessoas. Ou seja, convencer as pessoas. Tá? Do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele fala, do pecado porque não creram em mim. Então, meu amigo, para você renunciar o pecado, é preciso você crer em Jesus Cristo. Crer no Filho de Deus. Crer que realmente Deus enviou seu Filho. Olha, do pecado porque não creram em mim. Então você não vai ser condenado por não crer em Jesus Cristo. Você precisa crer, receber Jesus como teu Salvador, ser um servo de Deus, uma serva, e servir a Deus e aguardar o dia da salvação. Aí ele fala, da justiça porque vou para o meu Pai e não me verei mais. Aí ele já está falando com os discípulos. Olha, eu vou para o meu Pai e vocês não vão me ver mais. Tá? Só quando eles partissem para a glória, aí lá sim ia ver Jesus. Ok? Do juízo porque já o príncipe deste mundo já está julgado. O inimigo que hoje atenta às pessoas, que faz matar, roubar, que faz tanta lastimação na face da terra, tantas coisas erradas, né? Ele já está julgado. Satanás, gente, ele já está julgado. E para você ter uma ideia, mas nem ele quer ir para o inferno, mas ele quer levar a multidão com ele. Então, cuidado. Entregue a sua vida a Deus e sirva a Deus em espírito e em verdade. Tá bom, pessoal? Vamos orar a Deus neste momento, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso e Ele pode nos ajudar. No seu pior momento de sua vida, de lutas, tribulação, no pior momento da dificuldade, do desemprego, das contas a pagar e você está desempregado, não tem condição, confia em Deus. Confia nele, dobra o teu joelho e clama a Ele. Vamos orar agora comigo, vamos? Vamos orar comigo agora, vamos? Curve a sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estou na Tua presença e eu acredito em Ti. E sei, meu Pai, assim como o Senhor Jesus esteve ali com seus discípulos, dizendo, olha, é necessário que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá. Mas eu vou e enviarei o Consolador. E aconteceu. Este Consolador, Pai, eu creio que Ele está aqui comigo, Senhor.
E no nome do Senhor Jesus, através desse vídeo, dessa palestra que foi passada para esta pessoa, que essa pessoa possa se arrepender dos seus pecados, possa entregar a vida para ter salvação e vida eterna, Pai. Oh, meu Deus, cura essa pessoa, liberta, transforma. Em nome de Jesus, Tu és a cura, Tu és o milagre, Tu és a libertação, Tu és um Deus todo-poderoso que contempla a necessidade desta pessoa que está orando comigo, Pai. Dê a vitória, dê a libertação, dê a salvação em nome de Jesus. Pensa, meu amigo, Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família. E este é o canal Comunidade Encontro com Jesus, Eco da Verdade. Né? Pregamos aqui a verdade, não falamos em política, porque política para mim não funciona, é o Evangelho de Jesus. Né? As coisas de Deus, pessoal, não se misturam, tá bom? Deus abençoe seu lar, sua casa, sua família, em nome de Jesus. E se você gostou, você pode curtir, comentar, compartilhar, ativar o sino das notificações, inscrever-se no canal, tá bom? Fique com a gente sempre no canal Comunidade Encontro com Jesus. Forte abraço.